Shalom, queridos. Hoje nós vamos falar sobre a liderança e o tema é como conquistar o respeito das pessoas. Estamos vivendo em uma época que está difícil o respeito das pessoas e está difícil dizermos que a pessoa tem o nosso respeito também. Respeito é algo que se conquista ao longo do tempo, mas destrói em questão de segundos. Você demora décadas para conquistar o respeito das pessoas, mas você pode derrubar o seu respeito em questão de segundos. Basta apenas uma palavra e o seu respeito já cai por terra. Agora, como um líder pode conquistar o respeito das pessoas? Como um líder pode conquistar? E aí você pode se perguntar, como que eu vou conquistar o respeito daquelas pessoas que estão ao meu redor? Você precisa compreender o seu valor como líder. Essa é a primeira coisa que você precisa saber como líder. Eu preciso compreender o meu valor como líder e respeitar o valor das pessoas que são os meus seguidores. Você primeiro precisa olhar para dentro de você e dizer como eu sou como um líder e como eu vou conquistar o respeito das pessoas. Então começa de dentro para fora, começa de dentro da vida do líder, para ele saber como que ele vai suportar e como que ele vai dirigir uma equipe, uma igreja, seguidores, seja lá quem são as pessoas que você vai liderar. Então você precisa conhecer primeiro o seu valor e depois conhecer o valor das pessoas. Ou seja, o líder precisa saber do valor que tem, tanto dele quanto dos seus seguidores. Você precisa saber. Se você não sabe do valor que você tem, você já não é um grande líder. Você já não vai conseguir liderar as pessoas, porque você nem conhece a si mesmo. Como você vai conhecer as pessoas? Como você vai liderar as pessoas? Então todo líder, todo líder ele precisa entender seus valores para não cair em descrédito. Você precisa entender quais são os seus valores, para você não ser descredibilizado diante de uma sociedade. O líder possui pontos fortes, mas também tem as suas fraquezas. E o diabo sabe que se ele levar o líder à queda, muitos seguidores podem cair também. O líder precisa viver em padrões mais elevados que seus seguidores, e isso é um princípio bíblico. Lucas 12:48 vai dizer: a quem mais é dado, mais será cobrado. O interessante é que, como o líder tem pontos fortes, ele também tem alguns pontos fracos. O diabo vai tentar nos pontos fracos do líder para poder atingir não somente a liderança, mas também os seus seguidores e as pessoas. Mas o líder precisa entender que ele tem um poder que é mais elevado do que os outros, porque ele vive num padrão mais elevado, porque a quem mais é dado, mais será cobrado, e quem mais é dado também tem mais unção, mas também será mais tentado pelo diabo. Então é um princípio da liderança de que quanto mais você é líder, quanto mais você tem a liderança, mais você será tentado pelo inimigo, mais você será cobrado pelas pessoas e mais você será respeitado pelos outros, porque é o nível de liderança que você está tendo e é o respeito dessa liderança que você está tendo. Então você será mais cobrado. Então não pense você que ser líder não é cobrado das coisas. O líder sim, ele é cobrado, porque ele precisa ser respeitado. O líder precisa ter um nível mais elevado, porque ele é mais cobrado. Então, como líderes, devemos lembrar que Deus nos deu muito, mas também requer muito. Então não somos julgados pelos mesmos padrões do mundo. O líder precisa ser mais respeitado, ter mais credibilidade e ser mais honrado. Esse é um padrão que o líder precisa ter. Então os seus seguidores, os seus discípulos, eles precisam olhar para você dessa forma. Ele precisa dar mais credibilidade ao líder, ele precisa ser mais respeitado, e o líder precisa também ser mais honrado pelas pessoas, porque também ele é mais cobrado, porque também ele é mais julgado pelas pessoas, porque também se um líder cai, toda uma geração que está ao redor dele pode cair também. E quando um líder peca, um líder faz algo errado, o mundo está aí fora para julgar ele. Então o líder tem nas costas uma credibilidade, ele tem uma responsabilidade maior. Então o líder ele é mais cobrado. Mas tenha certeza de uma coisa: você também será mais respeitado e honrado pelas pessoas. Então a liderança não é algo que se recebe gratuitamente. Ela é conquistada
quando a pessoa demonstra ser confiável. Primeira coisa para o líder é ser confiável, porque um líder que não é confiável, ele já quebrou algum princípio dentro da liderança. Então, primeiro princípio, o líder precisa ser confiável. Ele precisa ser confiável. Então, a confiança é a base de uma vida espiritual também. É a confiança. Porque um líder, ele é líder nos seus negócios, é uma coisa, mas um líder, quando é líder espiritual, ele tem outro peso. Porque ele não somente gerencia pessoas, ele somente não gerencia as dificuldades das pessoas, mas o líder, ele passa a ter uma função a mais, que é ter uma unção de Deus no reino espiritual para gerenciar a vida das pessoas, seja na depressão, seja no equilíbrio emocional, seja nas dificuldades, seja nas lutas, nas guerras que as pessoas têm. O líder precisa entrar na guerra do discípulo, do seu seguidor, para poder ajudar o discípulo sair dessa crise, dessa guerra. Então o líder espiritual, ele tem algo a mais, que é a unção de Deus sobre a vida dele. E por isso que o líder, ele precisa ter essa confiança. A confiança é a base da vida espiritual do líder. Imagina um líder espiritual que não é confiável. A chave para o sucesso é um líder espiritual confiável. Você compartilha, você pode confiar abertamente, pode falar abertamente, confiar no seu líder. Você pode falar suas particularidades para o seu líder, sabendo que ele vai te ajudar a você vencer. Você vai compartilhar porque você sabe que o seu líder é confiável e ele vai te ajudar você a vencer as guerras que você enfrenta. Como está a minha vida espiritual? É uma análise que eu preciso fazer como líder. Agora, como está a tua vida espiritual? Esta é uma análise que você também precisa fazer. Então a resposta, ela precisa ser positiva. Como está a tua vida espiritual? A resposta tem que ser positiva, porque é o princípio da liderança, é o princípio do líder espiritual. Como está? Tem que ser uma resposta positiva. Você tem uma palavra vinda de Deus para o dia de hoje na vida do seu discípulo? Você tem uma palavra profética para trazer na vida das pessoas, dos seus seguidores? Então você precisa ter uma resposta rápida para a vida das pessoas. Os líderes são disciplinados em sua rotina diária. Esta é a melhor proteção para nos guardar de cair em tentação. Porque quando o líder tem uma palavra profética, quando o líder tem uma palavra para a vida das pessoas, na sua rotina diária, ele fica mais difícil a cair em tentação. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a realidade é uma só. O líder precisa esconder a palavra de Deus no coração para não pecar, para ele não cair em tentação, para ele não desviar, para ele ser um líder confiável. Mas existe uma coisa muito importante, que a realidade ela é uma só. Ou o pecado nos afasta da palavra, ou a palavra nos afasta do pecado. Quando você esconde a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus, você está dizendo: o pecado ele não faz parte da minha vida. Então o pecado ele não vai me afastar da palavra, mas a palavra vai me afastar do pecado. A palavra de Deus vai me afastar de pecar contra o céu e pecar contra a terra. Então o líder espiritual, ele tem um princípio: a palavra de Deus. A base do discipulado dele é a palavra de Deus. Então ele esconde a palavra de Deus no coração, porque quando ele precisar trazer uma palavra de Deus para o teu coração, ele vai ter esta palavra. Seja uma palavra profética, seja uma palavra rema, que é uma palavra revelada no teu coração. Esse líder ele vai trazer, porque ele é um líder espiritual sobre a tua vida. Mas se o líder estiver vivendo e mergulhado na palavra, você sempre terá uma palavra rema, uma palavra vinda do trono de Deus para o coração das pessoas. Esse líder vai passar a ter uma liderança mais eficaz. Então o líder ele está concentrado nas prioridades, que é a palavra de Deus, que é a confiabilidade. Ele vai estar concentrado nas prioridades dele. A prioridade dele não vai ficar longe de Deus. A prioridade dele não é as coisas secundárias. Se ele estiver vivendo e mergulhado na palavra, ele sempre terá uma palavra rema
uma palavra vinda do trono de Deus para o coração das pessoas. O líder que está mergulhado na palavra de Deus, ele vai ser mais difícil pecar, e vai ser difícil de estar vivendo os padrões do mundo, vai ser difícil ele estar discipulando as pessoas segundo os padrões do mundo, porque ele vai estar mergulhado na palavra de Deus, e sempre vai ter uma palavra no coração das pessoas. Sempre quando eu precisar de uma palavra do meu líder, eu sei que ele vai ter uma palavra revelada de Deus para o meu coração, porque ele não somente é um líder, mas ele é um líder espiritual sobre a minha vida. Então a unção de Deus está sobre a vida dele na liderança, para quando ele precisar trazer uma palavra no meu coração, para quando ele precisar discipular dentro da palavra, eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque a unção de Deus está sobre a vida do meu líder. Então você, discípulo, você que é um discípulo, você precisa entender e confiar mais no seu líder, saber que o seu líder espiritual sempre tem uma palavra para trazer no teu coração. Você precisa fazer a pergunta: por que estou fazendo isto? Você, líder, precisa fazer essa pergunta para você: por que eu sou um líder? Por que eu estou fazendo isso? Por que estou dedicando o meu tempo a este projeto de liderança? Ou a estas pessoas? Quais são as minhas motivações de ser um líder? Quais são as minhas motivações de ser um líder espiritual? Quais são as minhas motivações em liderar uma equipe? Eu preciso fazer essa pergunta para mim e entender o que leva eu a ser um líder. Primeiro, de dentro para fora. Primeiro, eu preciso resolver aqui dentro de mim o meu papel de liderança, para depois eu poder aplicar a liderança na vida das pessoas. Então eu preciso entender por que eu sou um líder, por que eu quero ser um líder, por que eu sou um líder espiritual e qual é a minha motivação em ser um líder espiritual. Você precisa entender isso, líder. O líder precisa saber por que ele é líder, o que leva ele a ser um líder e qual é o resultado da sua liderança e qual que é a recompensa da sua liderança. Qual que é a sua recompensa? Você precisa avaliar tudo isso. E a recompensa aqui, eu não quero dizer bens materiais, existe uma recompensa na nossa liderança. Você que é um líder espiritual, existe uma recompensa para você. Toda liderança existe uma recompensa. Para algumas pessoas que trabalham no mundo secundário, na profissão, o líder lá existe uma recompensa que é a promoção no trabalho. Mas para você que é líder espiritual, existe uma recompensa para você, e uma delas é fazer os seus seguidores, fazer os seus discípulos se parecerem cada dia mais com Jesus. Essa é uma das recompensas, e uma das maiores recompensas que você, líder espiritual, você tem, é fazer os seus discípulos, fazer os seus seguidores se parecerem cada dia mais com Jesus. Então toda liderança existe uma recompensa. Você é sensível a essa liderança? Você é sensível ao que Deus está dizendo para você como líder? Se a liderança começa de dentro para fora, eu preciso me descobrir, eu descobri que eu sou um líder espiritual, que eu tenho o papel da liderança e o perfil de ser um líder. Eu preciso ser sensível ao que Deus está dizendo para mim. Esse é um outro ponto muito importante. As pessoas confiam em você, você está sendo confiado, mas você está sendo sensível ao que Deus diz para você? Quando você ouve Deus dizer algo para você, para falar para tal discípulo, para os seguidores, o que você tem feito? Você tem sido sensível à voz de Deus como líder espiritual? Muitos líderes parecem mais se preocupar com a sua imagem do que com o reino de Deus. Existem muitos líderes que se preocupam muito em seu status. Eu sou um líder, eu sou um grande líder, eu sou um líder eficaz, eu sou um bom líder. E às vezes as pessoas elas se gabam muito e elas querem muita honra para ele mesmo, sabe? Apesar das pessoas honrarem os líderes, mas as pessoas querem se aparecer muito nesse papel de liderança e se esquecem que quem tem que aparecer no papel da liderança, do líder espiritual, é o reino de Deus. Ponto final. Jesus precisa estar impregnado em nós e Ele precisa aparecer em nós. Quando os nossos discípulos, quando os nossos seguidores olharem para nós, Ele precisa ver a essência de Deus em nós, eles precisam ver o reflexo de Jesus em nós. Esse é o papel de uma liderança eficaz e de uma liderança espiritual. Não que as pessoas olhem somente para nós, é o Moisés que vai pregar, é o Moisés que está falando. Não, as pessoas precisam olhar para mim e ver Deus em mim. Você líder espiritual, as pessoas precisam olhar para você e ver Deus em você, ver a essência de Deus em você. Esse é um ponto muito importante para um líder.
A maneira como lidamos revela a autenticidade e a paixão pelo reino de Deus. É a maneira como lidero. Vai mostrar essa autenticidade pelo reino. E menos de nós e mais de Deus em nós. Você toma a decisão com base no que é certo ou naquilo que lhe agrada mais. O líder, muitas vezes ele toma a decisão naquilo que lhe agrada mais, porque eu gosto disso, porque eu quero isso, porque eu faço isso. Mas quais são as decisões? Você líder espiritual, você toma a decisão naquilo, com base naquilo que é certo, naquilo que a palavra de Deus diz, ou naquilo que você acha que é certo ou errado? Nós líderes espirituais, nós precisamos tomar como base a palavra, precisamos pegar a autenticidade da palavra e falar: a palavra de Deus diz isso, e a nossa liderança passa a ser uma liderança mais transparente dentro da palavra de Deus. Quando faço alguma coisa para Deus, queremos a glória para nós ou a glória para o nosso Deus? Para quem nós queremos a glória? A palavra de Deus diz: toda a honra e toda a glória seja dado a Ele, a Jesus Cristo. Então toda a honra e toda a glória é somente ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É a honra para Ele, a glória é para Ele. Passamos a servir a Deus como um solitário, ou passamos a servir a Deus como uma equipe, junto com os nossos discípulos ou com os nossos seguidores? Existem muitos líderes que querem servir a Deus como solitário, porque eu penso assim, porque eu faço assim, e eu vou fazer dessa forma e acabou, ponto final. Você acaba tomando as suas decisões como solitário, porque você quer tomar uma decisão como solitário. Mas a palavra de Deus não nos ensina dessa forma. Ela nos ensina que nós devemos trabalhar como equipe, devemos levar a palavra de Deus como equipe, devemos levar a palavra de Deus às pessoas, e não somente ser um solitário, mas mostrar para as pessoas que existe algo dentro de nós, uma transparência dentro de nós, e que juntos nós somos mais, juntos nós somos mais fortes, juntos nós vamos vencer, juntos nós vamos transformar uma nação, juntos nós vamos transformar uma igreja, juntos nós vamos fazer com que a igreja cresça, não somente em quantidade de pessoas, mas também em unção do reino de Deus sobre cada vida. Esse não é um líder solitário, é um líder que trabalha como equipe, é um líder que trabalha junto com seus seguidores, é um líder que tem uma palavra de comando e uma palavra rema para o coração das pessoas, e sempre está junto no meio da multidão. É assim que Jesus era. Jesus não era solitário na sua liderança. Jesus sempre estava no meio das pessoas, estava nas festas, estava no monte pregando a multiplicação dos pães. Sempre Jesus estava junto, pregando a palavra de Deus. Então Jesus não era um líder solitário. Nós também não devemos ser um líder solitário. Quando optamos por uma vida solitária, sem dúvida sofremos consequências desagradáveis. Desenvolvemos uma concepção distorcida a respeito de nós mesmos, de nossos ministérios e das outras pessoas. Ficamos incompletos e instáveis sem os outros membros do corpo de Cristo e seus dons espirituais. Ou seja, um líder solitário fica longe das outras pessoas e você não tem como explorar os dons espirituais que a sua equipe tem. Você não pode ser solitário, achar que somente você tem um dom, que somente você tem unção, mas os seus discípulos também têm, a sua equipe também tem. Então um líder, quando ele não é solitário, ele explora a unção de cada discípulo, o potencial de cada discípulo, e aí você vai trabalhar como equipe, buscando o potencial de cada um para agregar dentro da sua equipe, e aí você se torna um líder mais eficaz. Então a sensação de um isolamento é a incapacidade que o líder tem de se relacionar com as pessoas. Essa é uma característica do líder solitário. Ele não consegue se relacionar com as pessoas. Ele acha que ele por si próprio é suficiente. Ele não consegue ter relacionamento com as pessoas. Por isso o líder precisa ter relacionamento com as pessoas. Será que eu estou atento às minhas fraquezas como líder? Porque quando o líder é solitário, quando ele tem uma fraqueza, não tem ninguém em volta dele para ajudá-lo. Um líder solitário, quando vem uma fraqueza, quando vem uma tentação, ele está só para poder vencer as guerras, as tribulações, as tentações, o que vier sobre a vida dele. Um líder solitário, ele fica sozinho. Agora nós que somos líderes, que trabalhamos como equipe, que trabalhamos junto com os nossos discípulos, com os seguidores,
Os nossos discípulos, seguidores, vão nos ajudar a não cairmos em tentação, porque sempre eles vão estar sendo o nosso suporte. Sempre os seguidores, os nossos discípulos vão estar nos ajudando. E sempre quando você for cair em tentação, for pecar, você vai pensar: eu tenho uma liderança, eu tenho discípulos, eu tenho pessoas ao meu redor, eu tenho uma equipe ao meu redor, eu tenho um relacionamento com as pessoas, então eu não posso pecar, eu não posso errar, eu não posso cair em tentação, porque você vai pensar não somente em você, mas você vai pensar em todos que estão ao seu redor, porque eles precisam de você, líder. Eles precisam de você, líder espiritual. Eles precisam da sua oração, da sua unção, do seu poder e da sua autoridade sobre a vida dos seus discípulos. Então você não pode errar. O diabo sabe das suas fraquezas, mas quando você tem uma equipe orando por você, quando você tem os discípulos orando por você, quando você tem uma igreja orando por você, você vai pensar 3 vezes antes de pecar. Você não vai querer cair em tentação, porque você sabe que existem pessoas que estão dependendo de você. Dependendo de você no sentido liderança espiritual, trazer unção, poder e autoridade sobre a vida da igreja. Então você, líder, você não pode errar, porque existem muitas pessoas aí fora esperando só um cair seu. Existem muitas pessoas aí fora esperando um tropeçar seu, para poder falar: tá vendo? Olha o líder, tá vendo? Olha o pastor, tá vendo? Olha aquele líder da igreja. Porque existem muitas pessoas sendo usadas por diabo só para falar mal dos líderes. Então por isso, líder de excelência, líder eficaz, líder espiritual, não peque, não caia em tentação. Vença as guerras, vença as tribulações, vença todas as guerras que vem à tua frente, porque assim você vai ter o respeito das pessoas. Então como conquistar o respeito das pessoas? Que foi o tema. É você ser um líder eficaz, você ser um líder confiável, você ser um líder de excelência. Pare um momento e pense nas áreas de fraqueza que podem levá-lo a viver na margem da vida. Compreenda que essas são as mesmas áreas às quais você será tentado. Pare e pense por um momento. Quais são as áreas de fraqueza da tua vida? Essas são as áreas que você vai ser tentado. Então nada melhor do que você, líder, olhar para dentro de si, fazer algumas perguntas para você. Sou uma pessoa íntegra como líder espiritual? Sou uma pessoa íntegra que estabelece um sistema de valores que serve de referência para toda a vida e de referência para as pessoas? Como está a unção de Deus sobre a minha vida? Você precisa olhar para dentro de si e fazer esta pergunta. E como conquistar o respeito das pessoas? E para você conquistar o respeito das pessoas, não é difícil, é simples. Sabe como você vai conquistar o respeito das pessoas? Diante de tudo isso que eu falei, e vai se resumir em 2 coisas: é você ser autêntico, a primeira coisa, e você ser verdadeiro, a segunda coisa. Você é um líder de excelência que tem a unção de Deus, que busca ser verdadeiro e ser autêntico. Sempre você vai falar a verdade para as pessoas, e sempre você vai ser o que você é. Aqui você não vai ser uma pessoa, ali você ser outra pessoa, ali você ser um líder diferente, lá fora você ser outro tipo de líder. Você vai ser um líder verdadeiro onde você for, e você vai ser um líder autêntico aonde você for. Esse é o perfil da liderança, e dessa forma você vai conquistar o respeito das pessoas, porque sempre você vai ser verdadeiro com as pessoas, e as pessoas querem isso dos líderes. As pessoas querem que os líderes sejam verdadeiros com elas. As pessoas querem que os líderes sejam autênticos com ela. O que for para falar tem que ser dito. A gente precisa ser autêntico e verdadeiro com os nossos discípulos. Em Hebreus, eu quero finalizar lendo um versículo que diz em Hebreus 13:7: lembre-se dos seus líderes que transmitam a palavra de Deus a vocês, e observe bem o resultado da vida que tiveram, e mantém a sua fé. Ou seja, imitem a fé dos seus líderes. Eu preciso imitar a fé do meu líder espiritual, do meu apóstolo e da minha apóstola, Roberto Albano e Leile Albano. Eu preciso imitar a fé deles, porque eu preciso transmitir aos meus discípulos a fé que os meus apóstolos têm, e eu preciso transmitir aos meus discípulos. E os meus discípulos estão olhando para nós, estão olhando para o meu coração, estão olhando para mim como um líder.
E eu preciso transmitir fé para a vida deles, porque eles precisam transmitir fé para a vida dos outros. Então, o líder, como você vai conquistar o respeito das pessoas? É você transmitir a fé de Deus no coração de cada um. Você vai conseguir conquistar. Então eu falei aqui sobre algumas características para você ter o respeito das pessoas. Eu espero que esse vídeo possa agregar no teu coração como líder espiritual, possa agregar no teu coração como discípulo. Eu espero que esse vídeo faça diferença na tua vida e que você aprenda tanto ser discípulo como a ser líder. Existem os dois lados e que você possa conquistar nesta vida, que você possa ser levado a níveis maiores de liderança através dessa palavra, e que Deus possa te abençoar, líder, que Deus possa te ajudar, líder. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando, quais são as crises, quais são as suas fraquezas, líderes, eu não sei, mas Deus sabe. Entrega o teu caminho, o Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer. Entrega nas mãos do Senhor. Se você está passando por dificuldade, entrega nas mãos do Senhor, porque Deus conhece o teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Não esqueça de dar um like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal da Igreja Batista Monte Sião, e que você seja enriquecido por esse vídeo, não só por esse vídeo, mas por todos os vídeos que são passados no canal da Igreja Batista Monte Sião. Que Deus te abençoe em tudo. Um beijo no coração e fiquem com Deus.